Olá, tudo bem? Espero que todos bem. Nosso tema hoje é Sedes Perfeitos, capítulo 17. A provocação do tema hoje é conseguimos ser perfeitos, né? O que a gente tem aqui como conteúdo? Deixa eu só aqui, o próximo tópico aqui. Nesta palestra a gente vai abordar esses tópicos do capítulo, né? Caracteres da perfeição, os bons espíritas, o dever, né? Que já entra na parte de instrução dos espíritos aqui, a virtude, superiores e inferiores, homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Não abordaremos, mas também no capítulo, vocês podem ver, o homem de bem, isso cabe uma palestra específica, a parábola do semeador também, e aqui a gente vai fazer um resumo desses itens aqui. Vamos começando aqui. Como é que a gente vai abordar essa questão da perfeição, né, do ponto de vista da mensagem que Jesus nos deixou? Ele coloca aqui um capítulo que dá uma visão clara do certo e do errado, sem exageros e não nos isentando da responsabilidade do nosso livre-arbítrio, né, que é um ponto importante para nós espíritas, é que as decisões estão sempre na nossa mão, sempre dentro da nossa consciência. E com base no exemplo de Jesus, o Espiritismo nos dá vários esclarecimentos de como atuar, de como viver, de como nos comportar nesta vida aqui. Então, seguindo aqui, lá no começo do capítulo, né, o primeiro tópico ele aborda caracteres da perfeição. O que ele coloca como mensagem para nós? Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa isso tereis? Vamos trazer para a nossa realidade, né? Na prática, é óbvio que a gente vai gostar mais das pessoas que a gente tem afinidade, seja familiar, seja amigo, no nosso ambiente de trabalho, onde quer que a gente viva. Mas o ponto para que ele está pedindo a nossa reflexão, a nossa atenção, a nossa transformação, é da gente gostar, né, se esforçar com aqueles que a gente tem algum tipo de animosidade, que a gente não tem afinidade, né? Então, ele fala assim, de ódio é uma palavra muito forte, mas ainda acaba acontecendo na nossa vida, mas a atenção que a gente tem que ter aqui é de se distanciar disso, né? Muito pelo contrário, agir de uma maneira diferente. Então, a nossa vida encarnada, ela vai nos ofertar oportunidades de desafiar os nossos próprios limites na maneira que a gente convive com as pessoas. Esta encarnação é para nos provocar nesse sentido, né? Ver as nossas reações frente às adversidades, frente às pessoas que estão à nossa volta e que de alguma maneira nos incomodam. Porque às vezes é também uma coisa para a gente pensar que o incômodo no outro não é porque o outro é mau, porque o outro faz alguma coisa de errado e nós somos a vítima. Muito pelo contrário, às vezes nós próprios estamos incomodados, somos o agressor, somos aqueles que têm ciúmes, que têm inveja, que têm orgulho, que têm uma série de sentimentos pequenos devido à nossa baixa moral. E por isso o convite aí ao nosso exame, né? A nossa reflexão das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, daquilo que a gente quer para a nossa vida, né? Então, e aí o desafio, né? Que ele coloca aqui, amar aqueles que já nos amam, que nós amamos, é muito simples, né? Muito fácil. A questão é lidar com as adversidades. Seguindo aqui, o que o Evangelho nos fala? Que Deus possui a infinita perfeição em todas as coisas, que nós não podemos alcançar a perfeição do nosso Criador, entretanto, nós podemos e devemos seguir o modelo que Jesus nos deixou, que é o quê? Amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam. Por esta máxima, entendemos que a essência da perfeição é a caridade na sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Só se é caridoso se praticar amor ao próximo.
Olha que lindo isso, né? Então, ele coloca aqui, dentro dos caracteres da perfeição, das características da perfeição, que o primeiro ponto que puxa todas as outras virtudes, todas as nossas melhorias, é a nossa capacidade de fazer caridade, a nossa capacidade de amar. Né? Então, isso é um ponto para a gente ponderar, para a gente refletir, para a gente pensar aí. Aí ele vai seguindo aqui, eu preparei uma ilustração, né? São duas ilustrações, uma seguida da outra, uma vai falar de fora da caridade e outra de dentro da caridade. Essa primeira ilustração fala da nossa vida fora da caridade, onde a gente se deixa levar, né? A gente se potencializa pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pelas nossas atitudes pequenas, e aí essas coisas vão citando a nossa personalidade, né? O que é isso? Elas vão deixando que a gente deixe aflorar o que a gente talvez tem de ruim, né? Assim, as vontades, nossos desejos. Aqui mais para frente no capítulo a gente vai falar de riqueza e poder, né? De autoridade, que muitas vezes a gente usa isso de uma maneira inadequada, se deixando valer pelo nosso personalismo, né? A gente contar numa posição de controle, de gestão, de liderança, às vezes a gente deixa a vaidade florescer. Isso alimenta os nossos vícios, aquilo que eu comentei, do nosso lado pior das coisas. E, consequentemente, vai atrasar o nosso desenvolvimento enquanto espírito nessa jornada, e aí vai nos levar ao sofrimento. Vai nos levar a uma vida mais difícil, nessa ou na outra encarnação. Então, veja que esse ciclo fora da caridade, que ele coloca como modelo de Jesus, né, esse trecho do Evangelho coloca como o modelo preferido, né, como modelo ideal para que a gente siga, veja que fora da caridade a gente vai seguir num ciclo de não crescimento e de sofrimento. Agora, dentro da caridade, né, se a gente se esforça para a gente se transformar, para a gente ser diferente, a gente vai começar a incluir na nossa rotina, nos nossos hábitos, práticas de caridade, que exercitam o quê? Quais sentimentos? Quais ações? Né? Benevolência, indulgência, devotamento, ser abnegado. Né? Consequentemente, essas ações vão desenvolver o nosso espírito, nos levam ao crescimento e, consequentemente, à perfeição do modelo de Jesus. Mas veja, praticar caridade é uma questão muito ampla, né, e rica em oportunidades nessa encarnação. Por que isso? Porque a gente pode praticar caridade de diferentes formas. Não só a caridade material, que é levar lá o alimento, uma roupa, que é importante, tá, gente? A gente quando encarnado, todo mundo precisa comer, precisa se vestir, precisa se sentir protegido do frio. Mas, além dessa caridade, tem outras caridades que a gente pode fazer, que é a caridade através do nosso comportamento, da nossa palavra amiga, do nosso consolo, do nosso trabalho, da nossa doação intelectual. Né? Tudo isso são formas de caridade que são importantes que a gente trabalhe, que a gente pense, que a gente reflita e leve para com as pessoas. Né? Vou controlar só o horário aqui para eu não extrapolar. Né? A doutrina bem praticada, sentida, conduz às qualidades do homem de bem. O homem de bem, lá nesse mesmo capítulo, ele tem um roteiro. O Seara tem várias palestras falando desse tema, que ele fala do comportamento do homem de bem. Aqui, nesse trecho dos bons espíritos, ele comenta que a doutrina, né, a doutrina espírita, a doutrina de Jesus, bem sentida, bem praticada, ela nos conduz a essas qualidades que o homem de bem. A doutrina, e aí um ponto que ele coloca aqui, importante destacar, a doutrina não trouxe uma nova moral. Ela não veio, a doutrina espírita não disse, olha, é diferente aquilo que Jesus falou. Não. Ela reforça e ela explica, né? Ela nos dá esclarecimento. E aí o que ele coloca aqui, traz facilidade na prática do cristianismo. E aí a gente vai solidificando os conceitos. Porque a questão, tudo que nós, enquanto encarnados, aprendemos, a gente tem que adquirir novos hábitos. A gente vai lá, faz o curso do Evangelho, faz o curso, estuda o Livro dos Espíritos, e a gente vai adquirir novos hábitos. Para a gente se transformar verdadeiramente, a gente tem que o tempo todo se observar e ver se a gente está seguindo os novos hábitos, até que isso se torne uma transformação. A gente passa a fazer e pensar diferente.
porque é uma coisa de dentro para fora, sentida, né? Primeiro a gente executa um papel, é natural isso. Olha, agora eu quero ser mais caridoso, eu vou, né? Vou ter as atitudes A, B, C que você elenca ali, que são possíveis você fazer dentro da sua realidade atual, e você vai praticando. Com o tempo isso vai se incorporando na sua rotina, no teu hábito, no seu jeito de pensar, na sua crença, nos teus valores. Fundamentalmente é isso. São novos valores, novas crenças, consequentemente novas atitudes. Aí seguindo aqui, ele, ainda dentro dos bons espíritos, ele fala assim, muitos creem, mas não entendem. Note aqui a importância, né, aí o destaque que eu coloquei, note a importância do estudo. E aí o estudo em grupo, ele ajuda muito, né, quando você vai para dentro do Seara, você não fica só assistindo palestra, mas vai para dentro do Seara, que você estuda, você discute, você tira suas dúvidas, você debate, e aí você vai aumentando o teu hall de alcance, o teu conhecimento, né. No segundo parágrafo aqui ele fala que essa doutrina não tem imagens, né, figuras, nem alegorias, justamente porque a essência é ser clara, não ser fantasiosa. Você lê, interpreta, entende, absorve e pratica. Basicamente, esse é o ciclo. Então, e aí uma coisa destacada, importante aqui, que você não tem uma grande necessidade de cultura, né, de conhecimento intelectual de outros assuntos para aprender a doutrina espírita. Ela é muito simples e compreensível. E um ponto que eu você tem o seu destaque aqui, que a maturidade espiritual do espírito vai possibilitando, independente do seu conhecimento, né, do seu conhecimento intelectual, vamos colocar dessa maneira, independe disso, você vai absorvendo mais o conhecimento, vai praticando e vai incorporando isso nas suas rotinas aí. Muitos perdem tempo de desenvolvimento espiritual, né? Por quê? E aí, muitos, né? Vamos colocar o termo nós aí, né? Acho que fica mais apropriado. A gente está muito preso à matéria, aos nossos gostos, aos nossos vícios. Porque quando a gente fala vício, a gente pensa só no cara que é viciado sei lá, no cigarro, em alguma coisa. Mas tem uma série de outros vícios. Vícios comportamentais, principalmente. A gente tem o hábito, às vezes, de ter determinadas atitudes em determinadas situações que são nocivas, são agressivas, não fazem bem, não espalham o amor. Então, o que a gente tem que olhar e tratar como vício são os nossos comportamentos, né? Tem associação, obviamente, com coisas da vida, aí, bebida, cigarro, coisas assim, mas tem outros vícios, talvez até pior que o cigarro, que é a maneira que a gente trata o próximo, né? Porque o cigarro ele é nocivo para a nossa saúde, desaconselhável, obviamente, não estou fazendo apologia aqui ao cigarro, mas você tratar o outro mal, né, não praticar a caridade, ficar disseminando fofoca, tendo atitudes, né, que sejam nocivas ao próximo, é pior às vezes que você fumar. Porque fumar você faz mal para você, faz mal para meia dúzia que está ao teu redor ali, mas às vezes tem muito menos impacto do que você não ser caridoso, do que você ser egoísta. Obviamente que não dá para botar isso numa balança, estou colocando isso como uma comparação, e acho que não deve ser levado ao pé da letra aqui, mas é só uma colocação para a gente se observar. O importante aqui é a gente se observar, olhar para as nossas atitudes. Porque veja aqui no terceiro parágrafo, assim, mesmo acreditando na doutrina dos espíritos, às vezes a gente não se modifica, a gente acredita, a gente vai no centro, assiste 500 palestras, faz 500 cursos, às vezes é palestrante, às vezes é dirigente, é presidente do centro, mas a gente não se modifica. A gente, né, vai andando devagar, muito, mas muito lentamente. Só que está no nosso controle, através do nosso livre-arbítrio, acelerar isso. A gente ser diferente, a gente ser mais rápido, né, no nosso próprio desenvolvimento. E às vezes apegado a fenômenos, né, e pouca moral, a gente foge da nossa obrigação de reforma. A gente fica observando, acho que agora menos, né, as pessoas estão mais esclarecidas, mas ficava olhando questões mediúnicas, né, quando ele se refere aqui mais a ações, né, mais coisas que geram aquele deslumbre, e pouco se apegando à modificação moral. E aí a gente vai postergando, a gente vai fugindo da nossa reforma, né, da nossa reforma íntima, tão falada nos centros aí, tão falada na
na doutrina, né? Tanto que Jesus falou tanto para a gente ser diferente, né? Seguindo aqui também dentro dos bons espíritas, ele fala daqueles espíritas que se preparam, que estudam, praticam aquilo que Jesus, né? E isso, consequentemente, vai nos fazendo ter o adiantamento moral. Porque muda a nossa percepção do futuro, a gente tem uma visão mais clara do que vem adiante. E aí ele fala do reconhecimento do bom espírita pela transformação, pelo esforço na sua modificação. Porque às vezes você não se transformou, mas você está tão aplicado no combate aos seus próprios vícios que isso vai ficando claro para as pessoas à volta, né? A sociedade, os nossos mentores vão observando e vão vendo o nosso esforço aí. Aí aqui a gente entra no dever, né? Ele é um item que está no capítulo lá, ele fala do dever, que não é o dever do nosso trabalho, das profissões aqui, tá? Eu coloquei no slide. É o dever moral, de transformação. E aí ele coloca no Evangelho que é o conflito com as paixões e vícios. Porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, tem os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos maus hábitos, e a gente fica o tempo todo ali. Quando a gente começa a olhar para o dever, a gente começa não, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui eu tenho que modificar. E aí ele coloca aqui, né, basicamente essas duas frases, o que elas falam? A gente ameaçar a felicidade do outro ou ameaçar a nossa própria felicidade, né? Essa questão do limite. A gente não deve ameaçar a nossa felicidade a partir do momento que a gente aumenta os nossos compromissos com os nossos próprios erros e a gente se distancia da evolução daquele ciclo de caridade que eu coloquei lá naquela ilustração, que nos leva à perfeição e, consequentemente, a sermos mais felizes. E, ao mesmo tempo, as minhas atitudes não podem ameaçar o outro, a felicidade do outro de alguma maneira, que também está vinculado às minhas atitudes, aos meus vícios. Veja que tudo se encaixa, né? E tudo está vinculado ao nosso livre-arbítrio. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter o tempo todo aí. Seguindo aqui, e aí ele coloca, né, que para a dor, todos nós somos iguais. E tiramos o aprendizado dela. Veja a beleza. Toda a dor que a gente tem nessa vida, encarnado, vivendo as circunstâncias, os desafios que elas nos ofertam, é para a gente se desenvolver. Por mais que seja dolorido, né? A gente está numa situação, e a gente vai ter, assim, minha esposa costuma falar que a gente vive numa roda gigante, né? Uma hora você está aqui em cima, uma hora você está aqui do lado, uma hora você está aqui embaixo. Por quê? Porque a vida vai girar. Você vai ter dias bons e dias ruins, vai ter dias que você vai ter mais dinheiro, menos dinheiro, que você vai estar com mais saúde, menos saúde, você vai estar mais tranquilo, menos intranquilo, mais preocupado, menos despreocupado. Vai ter de tudo. E é justamente para a gente experimentar, né? E aí ele coloca aqui, né, que a dor nos instrui pela experiência comum. É a bravura da alma que afronta as angústias da luta. Ou seja, nós vamos encarnar para vivermos dificuldades. E daí que a gente tem que extrair, né? A gente tem que pegar essas laranjas aí e extrair o suco, que é o caminho para a gente se desenvolver, para a gente evoluir aí. Seguindo aqui, ele coloca, né, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. Ele coloca aqui que a maior, para a gente demonstrar nosso amor a Deus, não é só sentar e orar, né? Muito pelo contrário, é você praticar aquilo que Jesus falou. Você é ao encontro dos necessitados, você é ao encontro das situações que precisam ser ajustadas, né? Da reconciliação com as pessoas. E aí ele coloca essa questão que você é ao mesmo tempo juiz e escravo, porque você se condena ou você se inocenta a partir do momento que você pratica aquilo que Jesus ensinou, né? Se você deixa de lado as coisas espirituais, a questão da evolução moral, você se condena. Se você trabalha em prol da causa, né, em prol da sua melhoria, você é um bom juiz para si mesmo, né? Porque você caminha ao encontro da sua evolução, da sua melhora, da sua própria felicidade, né? Você vai atenuar suas dores no futuro. Aqui ele fala da virtude, né? O que é a definição de virtude? Virtude é um conjunto de todas as qualidades do homem de bem. E aí, numa balança, ele te joga para cima. Só que aí, o que acontece?
com frequência, né, mesmo que a gente tenha, e ele vai, esse trecho vai falar bastante de virtude, mesmo que você tenha muitas virtudes, você faça muitas coisas boas, as nossas pequenas enfermidades morais, elas nos puxam para baixo. Por isso que tá esse desenho aqui, cadê o mouse? Aqui para cima, a virtude nos eleva, e aí as nossas enfermidades morais é a balança nos colocando para baixo. Aqui, ele dá um exemplo, né? Ele fala, a falta de modéstia é consequência do orgulho e anula as virtudes. E aí ele fala, o Espiritismo nos convida à prática do bem de maneira incessante, só que com desinteresse completo. Que aí que, para nós espíritas, ainda não é uma situação tão trivial, né? Para nós encarnados, vamos colocar dessa maneira, independente se somos espíritas ou não. Porque a gente tem interesse material, a gente tem vício material, a gente quer uma coisa, quer outra, né? E aí ele nos coloca aqui, ó, que mais vale você ter menos virtudes e ser modesto do que ter muitas virtudes e ser orgulhoso. Então veja, às vezes a gente faz tantas coisas boas, mas a gente tem um ego enorme, a gente tem um orgulho enorme, e aí, consequentemente, isso atenua para pior tudo aquilo que a gente faz de bom. E às vezes é melhor você ter menos virtudes, ser uma pessoa menos atuante, mas ter menos orgulho. A gente vê hoje, vejo no Espiritismo, a gente tem muito trabalhador, tem muita gente fazendo, né? E ao mesmo tempo, a gente às vezes nota que as pessoas assim faz a prática da caridade, né? Mas assim vem acompanhada com os vícios ali, né? Isso, estou falando, a gente nota, mas assim é só a gente se olhar no espelho que a gente vai ver a gente mesmo fazendo essas coisas, né? A gente dá 1 quilo de arroz com uma mão e com a outra tá ali, né? Doeu o quilo de arroz, tal. Quer dizer, então tem que tomar muito cuidado, né? E aí ele tem uma frase interessante que está lá no Evangelho, assim, foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam. De maneiras, então o orgulho ele fez com que a humanidade ao longo do tempo fosse se perdendo, né? E é pela humildade, ele coloca aqui, que elas deverão se redimir. Isso vale para a gente o dia todo. O orgulho nos coloca para baixo e de maneira humilde, honesta, correta, olhando pelas características do homem de bem, trabalhando de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, que a gente vai evoluir, vai se redimir, a colocação que ele tem aqui. Seguindo aqui, aí ele fala de superiores e inferiores, né? A gente tem uma visão distorcida do que é inferior, o que é superior, a gente vive num mundo de cobiça e poder, né? De dinheiro. E aí ele coloca aqui de autoridade e fortuna, né? Serão pedidas contas àqueles que delas foram investidos, ou seja, se você nasceu rico, ou se você se tornou rico, se você está numa posição de poder, se você é um homem público, se você é um político, se você é um gestor, se você é um líder espírita, se é um gestor espírita, você vai ser cobrado de tudo aquilo que a coisa da responsabilidade que foi lhe dada, né? Não podemos nos iludir achando que nossas condições são efetivamente nossas, porque podem ser tiradas. Hoje você está rico e poderoso. Da noite para o dia, você pode perder isso, né? Porque as coisas são colocadas para o nosso desenvolvimento, para alimentar esse ecossistema, né? Tem ricos e pobres aí, justamente para que todo mundo viva as experiências. A gente, numa situação mais difícil de dinheiro, a gente é testado na nossa paciência, e numa situação que a gente tem mais dinheiro, a gente é testado na nossa vaidade e orgulho. Quer dizer, o tempo todo, assim, é um teste, é um desenvolvimento. E ele coloca, tudo que nos é dado é para o nosso desenvolvimento em cada missão. Todas as nossas ações têm consequências, sejam elas para o nosso crescimento ou para o nosso atraso. E aí é onde a gente tem que ficar atento e ter uma preocupação bastante forte aí. Aí Deus pergunta ao rico, olha o desenvolvimento à tua volta? Você foi uma pessoa próxima? Aliás, próxima não, você foi uma pessoa que olhou para o próximo? Foi uma pessoa generosa? Às vezes a gente pensa em rico, a gente pensa só no dono do banco, né, do cara que é bilionário. Mas, gente, essa questão do desenvolvimento material é para todos, né? A sociedade que a gente vive hoje no nosso país, por exemplo, é reflexo do nosso pensamento, das nossas atitudes. A gente se comporta desse jeito, a gente é desse jeito, entendeu?
Então não adianta a gente falar, o rico, assim, nós temos as atitudes. Às vezes, com um pouquinho que a gente tem, a gente é pior que o cara que é bilionário, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o julgamento, com a nossa linha de pensamento. E com a autoridade, quando a gente é autoridade, a gente é homem público, a gente é um gestor, a gente é dono de uma empresa, a gente é, sei lá, gerente de uma empresa, diretor de uma empresa. O que a gente fez com aquela autoridade? A gente trabalhou pelo progresso, a gente melhorou a vida das pessoas ou a gente piorou a vida das pessoas? Esse é o ponto. Né? Nós, espíritos, devemos saber que temos compromisso com nossos superiores e subordinados. Veja, a gente deve satisfações, né, numa hierarquia vertical aí, nossos superiores, e a gente também tem obrigações com aqueles que são os nossos liderados, as pessoas que estão sob nossa responsabilidade. E que não retribuímos o mal com o mal. Olha o tamanho disso. Né? Que tudo que ocorre conosco é porque é chegado o nosso turno, a nossa vez. Por isso, age e trata como gostaria de ser tratado. Ou seja, se você está numa posição de liderança hoje, não deixa subir a cabeça. Se você é presidente do centro, se você é diretor do centro, se você é diretor da sua comunidade, diretor da sua empresa, não acho que a roda gigante não vai acontecer e as posições vão se inverter, porque a gente vai ser testado de todas as maneiras. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem que a gente é, com quem que a gente quer ser na sociedade que a gente vive. Homem no mundo, né? Fala da piedade, para que a gente possa sempre animar os nossos corações, os corações das pessoas ao nosso redor. Fazer a prece, né? A prece vai nos dar a sustentação para passar pelas nossas provas, que a gente mesmo se comprometeu, que a gente mesmo pediu para viver. Não é virtude ter um aspecto severo sobre tudo, né? Não é necessário repelir todos os prazeres da vida. Ou seja, você não precisa viver uma vida só de castidade, né? Uma vida não, isso eu não como, isso aqui eu não viajo, eu não vivo, eu não faço nada porque eu não vou estar sendo caridoso. Muito pelo contrário, né? Quando a gente faz vou dar um exemplo de uma viagem, quando você compra um passeio e vai fazer esse passeio, você como fruto do seu trabalho honesto, você dá dinheiro para o dono do restaurante, para o dono da pousada. Estou dando um exemplo aqui. Né? Você faz a economia girar e todo mundo tem a oportunidade de trabalhar e constar honestamente seu sustento e viver cada um as suas provas de acordo com aquilo que Deus, juntamente conosco mesmo, planejou para essa encarnação aqui. Caridade, a perfeição está na prática absoluta da caridade em todas as posições sociais. Mesmo sendo o fato da gente ser pobre não justifica a gente não ser caridoso. Isso é um ponto importante. Às vezes a gente quer a caridade do bilionário, mas a gente não quer fazer caridade, né? E aí ele coloca aqui, quem se isola se priva da ocasião de fazer a caridade, de viver os desafios que Deus nos colocou. E aí acaba sendo uma vida egoísta, né? E aí ele fala de amor. Deus é amor. Seja feliz segundo as necessidades do seu tempo, mas que em nossa felicidade não haja distorção do que Jesus nos ensinou. É uma frase atemporal, gente, né? Necessidades do seu tempo, porque a sociedade de hoje não é a mesma sociedade de 20 anos atrás, de 40 anos atrás, né? Eu tenho um pouco mais de 40 anos, 40 e poucos anos. O mundo mudou demais de quando eu tinha 15 anos. Então, eu imagino hoje quem tem 70 anos e teve 20 anos a 50 anos atrás, que sociedade viveu. O mundo está mudando de uma velocidade muito grande. Mas isso não justifica, né, as mudanças comportamentais, tecnológicas, as mudanças de sociedade, que a gente não tenha, que a gente não precise, e aquilo que Jesus falou não seja válido. Muito pelo contrário, é extremamente válido, é um conhecimento atemporal, um comportamento atemporal, vai valer em qualquer tempo, em qualquer época. Né? Esse é o ponto aqui do homem no mundo. E aí, para encerrar, e eu estou encerrando acho que num prazo bom aqui, né, dentro dos minutinhos que o Ceará nos dá para a palestra aí, ele coloca aqui o cuidado do corpo, né? Do corpo e da alma. A gente, quando encarna, a gente vem para cá com um corpo que é nos destinado de acordo com as nossas provas. Menos capacidade física ou mais capacidade física. Independente desse corpo, o que o Evangelho nos fala? Para a gente cuidar dele, trabalhar esse corpo, né? Isso não estou falando para a gente ficar lá
na Smart Fit 24 horas por dia, tal, não é isso. Mas a gente cuidar da saúde é parte do processo. Não cuidar da saúde, não se alimentar corretamente, comer todos os doces, né, que a gente vai lá na doceria ali, né, como é o nome daquela festa, alguma coisa que tem ali perto da estação, aqui perto do Ceará, né, assim, comer todos os doces, né, é uma tentação enorme, né, eu gosto muito de doce, só que assim, a gente não está cuidando daquilo que é o primeiro patrimônio que Deus nos dá, que é o corpo, né, que é cuidar daquilo que a gente tem que fazer, porque se a gente não cuidar do corpo, a gente não vive da maneira que tem que viver os desafios que essa encarnação nos oferta. Então, cuidar do corpo é extremamente importante. Só que também não tem que ser aquele cuidado do corpo que você esquece da alma, né? Dá vazão ao vício da vaidade ao extremo aí. Pelo contrário, para cuidar da alma corretamente, é importante que você cuide do corpo que Deus lhe deu, nas condições que Ele lhe deu, porque essas condições são exatamente as condições que você precisava para essa encarnação. E aí o ponto que você ter a liberdade, ter a oportunidade de cuidar do espírito, né? Que é tudo que a gente conversou nessa palestra aqui em relação à nossa moral, ao nosso desenvolvimento moral, né? Ponto importante aí que a gente tem que considerar na explicação, que é o corpo é o nosso meio, né? É o nosso meio de transporte, é o nosso meio de executar as situações desta encarnação. E aí ele coloca até como obrigação aqui, né? Então, assim, para a gente ter como mensagem final, né, como dentro dessa questão desse capítulo Seres Perfeitos, no capítulo 17, é que a gente tem que ter o foco no espírito, na transformação de comportamento, na nossa transformação moral, a gente analisar os nossos vícios, analisar tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos irmãos, com as pessoas à nossa volta, e aí desenvolver a nossa moral para que a gente, traduzindo, né, em ações, traduzindo em miúdos, a gente seja menos egoísta, a gente seja menos orgulhoso, a gente só olhe para o nosso lado, só olhe as coisas para o nosso prisma, né? Hoje tem uma palavra que está na moda, que é a questão da empatia, que é um cuidado que a gente tem que ter, né? A gente tem que ser, eu não sei qual que é o melhor termo para dizer isso, mas a gente se colocar no lugar do outro. Esse é o ponto, né? E às vezes a gente está numa sociedade tão cercado por obrigações, por horários, uma vida tão às vezes atribulada, que a gente não para pensar nas nossas atitudes, nas nossas decisões. E aí é o momento, e quando a gente não para pensar, é o momento que a gente faz as coisas de maneira às vezes precipitada. E aí, quando a gente faz as coisas de maneira precipitada, a gente não se colocou no lugar do outro. Que inverteu o papel, né? Se colocar no lugar do outro, você inverteu o papel. Você imaginar que se você estivesse no lugar do outro, naquela situação, naquele momento, como é que você se sentiria? Como é que você pensaria? Como é que você esperaria uma atitude do outro lado? Esse é o ponto. Entendeu? Esse é o ponto que eu acho que a gente tem que examinar o tempo todo. E a gente comete muitos erros nesse sentido, né? A gente se coloca muito pouco no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro é o princípio, talvez, da caridade, né? O que o outro está sentindo. E não precisa só em grandes situações, não. Dentro da nossa casa mesmo, tá? Com a nossa esposa, com o nosso marido, com nossos filhos. Toda vez que a gente fala um sim, a gente fala um não, que a gente discorda, que a gente concorda, tudo está envolvido. No nosso trabalho, né, a gente passa tantas horas dentro do nosso trabalho, mesmo agora nesse período de pandemia, que as coisas são remotas e tal, a gente tem a oportunidade também de entender por que o nosso chefe pediu determinada coisa, que situação que ele está vivendo, e vice-versa, né? Se a gente está na posição de gestor, como é que a gente vai lidar com as dificuldades das pessoas, né? Como é que a gente vai lidar com as coisas como um todo? Obviamente que na relação de trabalho, principalmente, tem que haver boa-fé dos dois lados, né? A gente ainda vive numa sociedade que as relações entre patrões e empregados ainda não é uma relação 100% de boa-fé, né? Tem muito interesse de ambos os lados aí.
mas a gente tem que começar a mudar essa atitude, ter essa preocupação e tentar transformar os cenários aí. Então, gente, nas nossas relações familiares, profissionais, relações com, com os nossos amigos, enfim, com todas as pessoas que estão ao nosso redor, a preocupação tem que ser o tempo todo nessa mensagem aqui dos Seres Perfeitos, com caridade, que a caridade é o grande motor aí para que a gente possa desenvolver potencializar as nossas outras virtudes, nos deixar menos egoístas, menos orgulhosos e, consequentemente, a gente atingir aquela perfeição que Jesus nos prometeu através da sua mensagem aí. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Agradeço mais uma vez a oportunidade do Ceará poder gravar esse vídeo aqui, gravar essa mensagem. Espero que ela contribua para a transformação moral que todos nós estamos buscando nessa encarnação e que Deus nos abençoe. Muito obrigado, gente.